Bom, nesse módulo nós vamos falar de projetos de coberturas, né? Tem vários tipos de cobertura, basicamente coberturas planas, que podem ser lajes, coberturas feitas com telhas, que são telhados, coberturas de fibras vegetais. Então nós vamos dar uma passada por esse material, dando uma ênfase maior àqueles mais utilizados, né? Que são as lajes e as telhas. Tem também um tipo de cobertura que são tendas, né? Cabanas de camping, tendas de porte maior, são coberturas de fibras sintéticas, como se fossem tecidos impermeáveis, esticados, né? Eu havia me esquecido de falar deles. Mas aqui então, nesse módulo, nós vamos nos ocupar basicamente daqueles dois tipos de cobertura que são mais utilizados nos projetos de arquitetura, que são lajes e são telhados. Ok, nós vamos então falar basicamente aqui sobre os telhados, mas a gente precisa lembrar também que as lajes, né, elas são coberturas amplamente utilizadas, principalmente a partir da arquitetura moderna, né? Uma série de cuidados vão ter que ser tomados, nós vamos dar uma passada por eles todos, e nós estamos lembrando também que as lajes elas podem ser curvas, e aí elas chamam cascas, como a igrejinha da Pampulha aí. Nessa aula nós vamos nos preocupar então basicamente com os telhados, nós não vamos falar de muito de lajes, mas dentro desse módulo tem uma aula que é exclusiva sobre o assunto das lajes. Sobre telhados tem 3, 4 ou 5, não me lembro quantas aulas, porque eu peguei todo o conteúdo e dei uma picada para uma melhor compreensão e absorção do conteúdo. Dos telhados, então nós vamos falar 3 tipos de classificação deles, como é que se dividem as águas, né? O que é uma água de telhado? É cada lado daquele volume chamado telhado. E vamos falar um pouco sobre declividades. Como sempre, tem no final um material adicional, que são vários sites da internet, no qual vocês entram e aprofundam sobre todos os temas aqui colocados, né? E, por fim, as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. Ok, já falamos então já falamos então dois tipos aí de lajes, e que futuramente nós vamos ter uma aula só sobre elas, e vamos então começar a classificar os telhados, né? Primeiro, quanto ao número de planos, quer dizer, quanto ao número de águas, né? O telhado pode ser de uma água, 2 águas, 3 águas, tantas águas quanto forem interessantes ou necessárias para que você faça o seu projeto atender aquilo que você quer dele. Ok, também tem vários tipos de telha que podem para fazer esse telhado, né? As mais comuns e originais são as cerâmicas, porque elas vêm de Roma, né? Ou talvez até de antes, não sei. Mas tem de vários formatos, em geral elas são pequenas, né? E tem em seguida as telhas de fibrocimento, que são telhas de dimensões maiores, e essas duas telhas vão ter sistemas completamente diferentes na hora de se elaborar o engradamento para suportar a carga das telhas, e nós vamos ter aulas específicas sobre cada uma delas. Já as telhas de aço, elas são bem fininhas, né, e elas têm um comprimento indefinido, você pode cortar essa telha com quantos metros você quiser, né? Ela costuma ser utilizada muito em galpão, lembrando que assim, aço e fibrocimento são piores termoacusticamente falando do que as telhas cerâmicas, né? Porque, por exemplo, se você tem um galpão que é um ginásio com telha de aço, no dia de chuva você não escuta o que está acontecendo lá no jogo desse ginásio, né? Além de que ele ser bem condutor e com isso gera uns aspectos bem negativos aí quanto à eficiência térmica deste seu telhado. Daí, em seguida, inventaram os sanduíches, né, que são duas telhas de aço e um miolo de isopor. E de aço, e tem as de alumínio também, que tem mais caras e tem a vantagem, menos rígidas, e tem a vantagem de não corroerem, né?
Aqui a gente tem uma telha, então, sanduíche, como é que ela é feita, né? Você já compra esse sanduíche pronto, você não separa ele desse jeito que está aí, não. Aí está só mostrando. As de polipropileno, que são telhas plásticas, que com o tempo vai escurecendo, vai ficando feio e vai sujando, não trem muito bom, não. As telhas asfálticas, pouquíssimo usadas no Brasil, e as telhas em policarbonato, que já são também um tipo de plástico, que tem uma determinada tecnologia que faz com que ele supra as deficiências que as telhas de polipropileno apresentam. De forma bem mais cara, inclusive. Ok, telhas em PVC. Olha só, uma telha em PVC imitando um conjunto de telhas cerâmicas. Isso é o que mais tem hoje e faz com que você tenha uma falsa aparência de um telhado cerâmico usando um engranamento bem mais leve, que são das telhas de PVC. E também telhados que, por serem divididos em águas, também as coberturas com fibras naturais. Também tem um engradamento que é específico para o suporte aí dessa carga, né, de maneira adequada. Lembrando que fibras naturais, assim, não pode ver uma brasinha, né? Porque o principal inconveniente dela é que isso aí pega fogo em 2 segundos e meio. Ok, quanto à presença de beirais e ou platibandas, nós fizemos 3 tipos de classificações de telhados, né? 1, quanto ao número de planos, 2, quanto ao material e forma da telha, e 3, quanto à presença de beirais e ou platibandas. Beirais, aquela parte do telhado que sai para fora dos limites externos da casa, nesse caso aí. Okay? No desenhozinho de baixo, um corte. Platibanda, paredinha que serve para esconder o telhado. Ok? Ok, caso A. Casa com beiral sem platibanda. Então, uma planta e um corte. Depois, a primeira é com beiral e sem platibanda. A segunda é sem beiral e com platibanda. Fica aquela coisa mais estilo caixote que a moçadinha anda achando tão lindo atualmente por aí. Você repara que a platibanda, ela está, nesse caso, ela está alinhada com a parede externa da casa. Então, a impressão é de um volume só. E nesse caso aqui, com beiral e com platibanda, quer dizer, beiral, porque o telhado é maior do que os limites externos da casa. Platibanda, paredinha. Só que a paredinha que não está alinhada mais com olha o exemplo anterior, né? Não está mais alinhado com a parede externa da casa. Ela está na ponta do beiral. Então aí, planta e corte dessa situação também. Ok, divisão de águas. E quando você divide seu telhado em águas, você vai gerar uma série de arestas que têm nomes específicos, como cumieira, espigão e rincão. Né? Espigão é virado para fora, rincão é virado para dentro. Rincão recebe água, tem que ter uma calha aí ao longo do rincão, porque vai cair água de um lado, vai cair água do outro. Né? O espigão é o contrário, ele repele, ele afasta a água. E a cumieira, ela é uma peça que une 2 águas e ela é horizontal, ela é plana. Né? E eu chamo todo o perímetro deste telhado como a saia do telhado. Né? Nós temos que nos lembrar que o Revit, por exemplo, gera telhados de uma maneira muito bacana. Pode ser Revit ou qualquer sistema BIM. Desde que você saiba lidar com os parâmetros variáveis ali, ele gera seu telhado, ele faz a divisão das águas automaticamente no seu telhado. Quer dizer, é uma coisa que é possível ser transformada num algoritmo. Né? Nós vamos ter uma aula aqui só sobre divisão de águas, feita na mão, né? Mas acho importante saber fazer na mão, mas na prática, às vezes, é muito melhor utilizar o programa que faz isso de maneira mais automática. Ok, o que mais? Então, falei de cumieira, espigão e rincão. Então, eles aí. Nesse desenho, o rincão tem calha. Fiada, um conjunto horizontal de telhas, igual fiada de tijolo na parede, fiada de telhas no telhado. Beiral, rufo, água, beiral, empena. Então vamos ver aqui, a empena. Meu telhado, esse aqui, ele vinha com toda a saia dele plana, e de repente ela sobe e desce e gera a empena. Quer dizer, quando eu chamo, no exemplo anterior, de saia do telhado, o perímetro, eu só chamo ele de saia quando o perímetro está todo num nível só.
na mesma altura. Todo o perímetro do meu telhado está na mesma altura em relação ao chão, por exemplo. Quando rola uma empena, que é esse triangulinho adicional que a parede vai ter, quando rola uma empena, você quebra a saia, porque o perímetro dá uma subidinha até atingir uma cumieira, depois uma descidinha, né? Então, quando isso acontece, isso gera a empena. E quando a empena acontece, isso gera essa quebra da saia. O roof está ali, mas não precisava estar exatamente nesse slide, que é um assunto de dobra, de dobra e corte de chapa, e nós vamos lidar com isso um pouquinho mais para frente. Ok, sempre que a gente desenha um telhado, a gente põe 3 informações. A setinha mostrando para onde está caindo, qual é a declividade do seu telhado e qual que é a telha ou tipo de cobertura que você está usando. No exemplo aqui da direita, nós temos um telhado e depois eles fizeram um puxadinho, por isso tem umas linhas pontilhadas aí. As linhas pontilhadas é como se fosse o telhado original, depois o puxadinho é essa parte mais magrinha que vai para baixo, né? Nós vamos aprender então a fazer esse desenho das águas do telhado, né? Gerando cumieiras, rincões, espigões e eventualmente empenas também. Para definir as águas do telhado, aqui tem o mais básicozinho e clássico. Esse telhado, por exemplo, ele podia ter 2 águas, ele podia ter uma água, mas nesse exemplo aqui a gente resolveu fazer ele com 4 águas. Então o que você vai ter aqui? Você vai ter o perímetro da edificação, depois o perímetro do telhado, quer dizer, gerando beirais para todos os lados. Aí depois você vai pegar as bissetrizes dos encontros disso aí, desse perímetro, 45 graus e 45 graus, vai encontrar uma com a outra e vai gerar depois uma cumieira. Com as bissetrizes você fez os rincões e com a cumieira e com a ligação entre as bissetrizes, entre o conjunto de 2 da direita e o conjunto de 2 da esquerda, você fez a cumieira. Declividades varia bastante. Se você tem uma telha muito grande, você não precisa de muita declividade, porque é justamente o encontro entre as fiadas das telhas que gera a possibilidade da chuva, uma chuva de vento contrário, entrar dentro da edificação. Então, se tem muitas fiadas, quer dizer, muitos encontros horizontais de telhas, você vai gerar mais possibilidade da chuva entrar, então você aumenta a declividade do telhado. Então, quem precisa de mais declividade? Telha francesa. As outras, em geral, 30%. A telha francesa, 40%. Mas você vai sempre olhar o catálogo do seu fornecedor e vai usar religiosamente o que ele mandar. Ok. Se você quiser outra declividade, arrume outra telha. Em outras palavras, né? Existem como contornar isso, mas eu não sei se vale a pena. Não. Então tá. As telhas metálicas e fibrocimento são bem maiores. Então tem menos encontro de fiadas. Então cai bastante a declividade delas. Você vai usar nas duas 5% quando aquela água de telhado só tiver uma telha, quer dizer, não tem 2 fiadas, tem uma fiada só, então não tem emenda entre telhas, então você pode pôr 5%. Se tiver, você vai pôr 10%, tanto para metálica quanto para de fibrocimento. Lembrando que porcentagem, né, na Austrália é completamente diferente o raciocínio da porcentagem, né? E em alguns países, né, do hemisfério norte, eles não falam em porcentagem, eles falam em graus. Nós falamos em porcentagem da seguinte maneira: 10%, quer dizer, em cada 100 na horizontal sobe 10 na vertical, né, gerando uma determinada declividade que é 10%. Raciocinando assim, um ângulo de 45 graus seria 100%. Na Austrália, 100% é 90 graus. Ok, esquece a Austrália. Isso aqui, quando esse for igual a esse, você vai ter 45 graus aqui, então você vai ter 100%. Então, um telhado que tem a declividade de 100%, ele tem uma declividade de 45 graus. As fiadas aí, né? Já falamos. 3 fiadas, mostrando elas. Se não tiver metálica, já falei isso aí tudo. E aqui o material adicional, entrem, explorem, vejam outros casos que não os que a gente conversou aqui, né? Busquem soluções específicas para problemas específicos. E aqui as referências, os sites de onde a gente fez este trabalho. Por hoje é isso aí, muito obrigado e até a próxima aula.